primeira pergunta que eu quero fazer para você é em relação à simbiose da cultura do cuidado com a cultura do seguro. Como que você enxerga esse laço? Não dá para separar, né? E a sociedade brasileira, e nosso papel é esse, os corretores, das seguradoras, é fazer com que esse entendimento fique claro da necessidade de você ter um produto e serviços de seguros para que facilite, que gere cuidado para as pessoas. A gente, outro dia, eu até escrevi um artigo perguntando para a inteligência artificial o que seria um mundo sem seguro, não sei se você se recorda disso. E aí, obviamente, o mundo sem seguro é um mundo inseguro, é um mundo onde as pessoas não têm segurança e tranquilidade para fazer investimentos e nem para criar famílias. Mas esse mundo sem seguro existe para milhares e milhões de pessoas, porque o nosso mercado ele ainda tem muito a penetrar, tem muito a participar do dia a dia das pessoas. Então, essa simbiose é extremamente necessária. Quando a gente fala de cuidado, a gente não imagina um cuidado sem um produto ou um serviço seguro. A gente sabe que o mercado oferece hoje produtos com valores baixos, uns valores possíveis de serem adquiridos, que tem um rol de coberturas muito interessante. Claro que não em todas as modalidades, mas naquelas que efetivamente as pessoas possam, né, tenham o poder aquisitivo para efetivamente adquirir. Então, nosso papel é fazer com que as pessoas e as famílias percebam a necessidade disso e de que elas vão ficar muito mais protegidas e que o cuidado naturalmente virá, inclusive, com essa proteção disposta pelas seguradoras para o dia a dia delas. E a gente tem que oferecer isso, tem que oferecer informação para que elas possam viver mais e melhor. O fórum, na verdade, é uma iniciativa nesse sentido, né? De fazer com que as pessoas reflitam que para você viver mais e melhor, você pode começar agora, desde que você tenha algumas práticas, que você também, certamente utilizando a cobertura que os seguros possam vir a oferecer para as suas famílias, isso também certamente vai te ajudar na jornada da vida, né? Alexandre, o Fórum está na 16ª edição. Vocês imaginavam que ele teria tanta repercussão e tanta relevância no mercado de seguros e fora também, como a gente pode ver? Ele nasceu para ser longevo. Isso era um fato, porque a gente naquela época já entendia que a expectativa de vida ela vinha sendo, ela vinha crescendo no Brasil. Claro que ela se acelerou depois, obviamente que teve um momento de estabilização, então ela acabou se acelerando. Mas a gente acreditava que ele ia ser longevo. Claro que a amplitude disso naquela ocasião não se falava muito de longevidade. A palavra era até uma palavra estranha para as pessoas. Mas a gente sempre acreditou nisso, por isso a gente manteve 16 edições, não foram consecutivas por questões do Covid, efetivamente, mas a gente acreditava e a gente valoriza muito fazer esse fórum, né? A gente acha que ele é importante não só para a sociedade, de forma externa ao grupo segurador, mas também para dentro do grupo segurador, para que a gente sempre realimente essa necessidade de falar sobre o tema e entenda a importância disso para os nossos funcionários, para os nossos prestadores, para os corretores, enfim, para clientes e não clientes também. Então a gente Vocês acredita. conseguem dimensionar o impacto para A, corretores, para a gente colaboradores? dimensiona em termos de engajamento, de interações, de você efetivamente naquelas métricas naturais de rede social ou até daquilo que não é digital. Mas é claro que o que a gente percebe normalmente, e isso vem crescendo, isso é bem interessante, a gente tem um site chamado Viva a Longevidade. Isso é vamos falar assim, um dos termômetros que a gente pode, para responder a sua pergunta, né, a gente pode oferecer. E a cada mês, a cada ano, tem um crescimento com relação a usuários. Então, o que a gente percebe? Que o tema fica cada vez mais relevante, as pessoas querem saber mais, e a gente, obviamente, tem aí a necessidade e a responsabilidade de estar ali disponibilizando conteúdos cada vez mais adequados para as pessoas. Mas como você tem aí sempre mais pessoas acessando, mais engajamento, isso nos motiva a continuar fazendo dessa forma e até estudando muito o tema, né? Por isso que a gente tem interagido com palestrantes e pessoas com experiências internacionais. O Kalash ajuda muito a gente nesse projeto e a gente acha que esse é um fórum que a gente sempre vai fazer, porque a gente almeja, a gente acredita que a expectativa de vida só vai aumentar. Certo, Alexandre. Numa outra ponta também a Bradesco, o Grupo Bradesco vem investindo fortemente numa comunicação leve, bem-humorada, para mostrar que o seguro não é aquela coisa
essa estratégia ela é advinda de pesquisa. Sempre quando a gente, antes de fazer uma campanha, como por exemplo a última que a gente fez do Tadeu e Tadeuzinho, que é de uma forma leve, descontraída, falando de produto, falando de serviço de necessidade, mas fazendo com que as pessoas parem para ver do que você está falando, né? Porque reter atenção, mais de 8 segundos hoje é um desafio, tanto em TV quanto em redes sociais. Então a gente ouviu bastante corretores, ouviu bastante clientes e não clientes. De que forma você gostaria de receber informações ou de saber com relação a seguro? E aí o leve, descontraída, com formatos diferenciados apareceu. E aí o "X deu ruim" apareceu, uma linguagem coloquial, né? Então é isso, é aprender com as pessoas, entender o que elas gostariam de ouvir, de que forma elas gostariam de ouvir, sendo que isso muda, né? As pessoas hoje elas querem dessa forma, daqui a pouco elas querem de outra. Isso exige um monitoramento frequente e a gente não vai parar de fazer pesquisa. Fizemos no momento que a gente estava com a propaganda no ar, estamos fazendo agora para que isso nos gere subsídios necessários para alcançar mais êxito numa próxima campanha ou nas ativações que a gente realiza durante o ano. Inclusive, a comunicação é um dos pilares do Programa de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, lançado pela CNSEG. Perfeito. Como você observa o mercado, em termos de mercado, o segurês, ele está realmente se distanciando um pouco ou não? Ainda tem muito vernáculo do segurês? Eu acho que houve uma evolução imensa com relação a isso, fruto de um trabalho muito bem realizado pelas seguradoras e pela CNSEG, pelas federações. A consciência existe, a vontade de fazer diferente, de se comunicar de forma diferente é latente. E eu acho que todos nós do mercado, vocês, principalmente a imprensa, têm um papel fundamental nisso e vocês estão fazendo isso acontecer. Os corretores estão fazendo isso acontecer. Ainda há muito por fazer, sem dúvida. Eu lembro de uma pesquisa, né, que há uns 5, 6 anos atrás a CNSEG fez, onde ela perguntou para as pessoas que não tinham seguro por que elas não tinham seguro. Obviamente, muitas respostas vieram. Uma delas foi porque não entendia bem que o seguro efetivamente protegia ou o custo-benefício era interessante ou não. E uma delas foi com relação à Previdência e a pessoa perguntou, mas eu posso explicar o que é Previdência? E após explicar o que é a Previdência, e aí obviamente durante aqueles 5 minutos, focando com a atenção da pessoa, a pessoa falou, não, agora eu contrataria o seguro. Um grande percentual mudou a opinião com relação a contratar. Não dá para fazer isso com todo mundo. Mas o papel dos meios de comunicação, o papel do corretor que está próximo ao cliente, o papel da seguradora que pode auxiliar nisso, é fundamental para a gente mudar isso, né? E fazer com que a cultura do seguro seja cada vez mais evidente e que faça parte da vida das pessoas efetivamente terem seguro. E exemplos, né, facilitam. Lembro também de um outro caso, quando eu fui a Paraty e me falaram, você tem que ir no restaurante, esse restaurante é fundamental que você vá. Aí um outro amigo falou, você tem que ir nesse restaurante aqui. Eu falei, bom, estou indo com a minha família, eu tenho que ir no restaurante, né? Então chegando lá, o que eu fiz? Quando você, né? Eu sou carioca, mas de alma paulista também, né? Eu falei, não, eu vou fazer uma reserva no restaurante. Eu cheguei lá, o restaurante tinha sido incendiado por alguma questão. Mas tinha uma plaquinha lá, parte dele estava incendiado, parte não. Uma plaquinha bem lá ao fundo que eu cheguei perto e li. Reabriremos em breve. E aí a pergunta natural foi fazer a pergunta lá para por que você falou isso? Porque eu tenho seguro. Então, esse tipo de exemplo, esse tipo de vivência, ele acaba tangibilizando aquilo que a gente oferece, que é a proteção com relação à continuidade. Então, fundamental para as pessoas. Alexandre, já para a gente encerrar, o que o corretor e a sociedade em si pode esperar da Bradesco daqui em diante? Eu acho que é muito engajamento para prover produtos e serviços, ouvindo o corretor, ouvindo a sociedade. Isso é uma prática que a gente realmente, genuinamente realiza dentro do nosso grupo. A gente ouve muito, a gente aprende muito e a gente tem a humildade de entender que alguns produtos precisam mudar, alguns serviços precisam evoluir. Então, esse entendimento, eu acho que faz parte. E a comunicação híbrida, né? É o que a gente costuma dizer, é ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir sobre todos os canais
e a gente tem muitos canais, a gente ouve bastante na central, a gente ouve bastante nas mídias sociais, a gente tem programas hoje de muita proximidade com relação a corretores, e a gente quer muito ouvir vocês. Eu acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, não só de troca, de entendimento, também um exercício de ouvir, né? De entender de vocês o que a Bradesco Seguros, o que o grupo pode oferecer e pode ter aí um papel fundamental para que o mercado ele ofereça mais conteúdo de qualidade, mas principalmente possa propiciar a maior reflexão da sociedade.